Boa classe, pequeninos. Que graça. Está brilhando aqui na cara. Boa noite, igreja. Primeiro, eu quero me apresentar para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Jonathan Edney. Aqui agora a luz é maior. Eu sou um missionário com a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista dos Estados Unidos. É um prazer estar aqui com vocês, adorando, celebrando o que Deus tem feito em nossas vidas. É sempre bom estar com vocês, como uma igreja, como uma família. E mais do que somente estar juntos, é um prazer para mim abrir a palavra e ouvir a voz de Deus. Juntos queremos ouvir, aprender e obedecer o que o nosso Deus, o nosso Criador tem falado para nós. Então, um prazer abrir. Obrigado pelo convite, pastor e a igreja, pela oportunidade estar aqui pregando, abrindo essa palavra maravilhosa. Então, vamos abrir. Se tiver uma Bíblia, espero que tenha. Vamos abrir nossas Bíblias para João, o Evangelho de João, capítulo 9. João, capítulo 9. E vamos ler o primeiro versículo. João 9. E antes de ler, um pouco do contexto aqui, é que todos os livros da Bíblia tem título que vem ou do autor ou da congregação ou o povo que receberam essa carta ou esse livro. Então sabemos que isso foi escrito pelo apóstolo João, um dos 12 apóstolos que estava andando com Jesus durante a sua vida. Tá forte. Durante a sua vida aqui, os 3 anos de ministério, o João, apóstolo dele. Então vamos ler. Vou dar um jeito. Eu posso gritar, tá? Eu não gosto de gritar, gosto mais de conversar. Então vamos lá. Então, essa é a carta, o Evangelho de João, o apóstolo, e esse é o 9º capítulo desse livro, verso 1. Vamos ler os primeiros versículos até verso 12. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente os tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros dizem: não, apenas se parece como ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram-no. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou
nos meus olhos e disse que fosse lavar-me em Siloé. Eu fui, lavei-me e agora eu vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Vamos orar. Deus, obrigado por essa noite. Mais uma oportunidade de te glorificar, te cultuar. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que é as palavras eternas que precisamos, pão diário para nossos corações. Então, abre os nossos corações, abre nossos olhos e ouvidos a entender a tua palavra, quem tu és, quem nós somos. Me ajuda, Senhor, com as palavras. Eu não quero pregar as minhas palavras, mas a tua, Senhor. Enche a minha boca com a tua verdade e me ajuda com a pregação hoje à noite. Precisamos de ti e teu Espírito Santo e oramos no nome de Cristo. Amém e amém. Recentemente, um amigo meu aqui, antes disso, esse fim de semana eu fiquei meio triste. Eu acho que eu estou juntos com alguns de vocês. Ontem até hoje, eu já passei por muita tristeza, muita dificuldade. Ontem o meu time perdeu. Eu sou gremista, a gente perdeu ontem. Hoje foi a vez do Colorado, né? Todo mundo está meio triste que a gente está perdendo. Até o meu time do futebol americano perdeu. É triste que estamos passando por muita dificuldade, né? Mas é interessante como isso afeta a gente. Ficamos muito cheios de emoção, né? Assistindo um jogo, a gente fica tão animado. Mas quando algo ruim acontece, como perder o jogo, a gente fica desanimado, triste. É interessante como o coração é imaturo, tem muita imaturidade. A nossa vida pode ser afetada por um jogador que tem 20 anos de idade. Se ele acertar um gol ou não, se ele pegar a bola e fazer um touchdown, isso tem algo que afeta no meu coração. Não deveria ser assim, especialmente para crente. Então eu fiquei pensando, nossa, que vai ajudar quando estou passando por muita dificuldade, uma tristeza pequena ou grande? É de lembrar quem eu sou, lembrar de verdade, uma verdade. E mais difícil do que isso, eu estava conversando com um amigo meu em São Leopoldo. E ele estava com muita dificuldade agora com depressão, que é bem pior do que somente perdendo um jogo, né? E faz 20 anos que ele está passando por essa depressão, andando triste. Ele confessa com a boca que ele é cristão, mas esses dias, essa semana passada, ele falou: a minha fé é abalada. Eu acho que eu não confio mais em Jesus, que eu não posso crer num Deus que vai deixar isso acontecer. Um dos fiéis que está obedecendo Deus vai permitir que eu passe por uma dificuldade por muito tempo sem me livrar disso. Eu não respondi. O pastor não tem tantas palavras de responder, ajudar no momento. É difícil. Que não é uma situação simples, né? Nossa, essa pessoa mesmo passando por uma dificuldade. Eu só chorei com ele. Falei, não é fácil, meu irmão. Vale a pena chorar. Já passou a vida inteira cego, sem muita coisa, afastado da comunidade. Uma necessidade especial, pedindo a moeda na rua. Não, meu amigo não está fazendo tanto isso, mas aquele figurinho aqui no João 9 estava fazendo, né? Cego desde nasceu, sem ver, passou a vida inteira. Muitos teólogos, eles acham que ele passou muitos anos assim, 37 anos de idade,
e passou todos esses anos cego, sem ver uma coisa. Só vivendo na bênção de outros. As ofertas que alguém ia dar para ele. Até os pais iam ajudar ele, né? Que vida difícil. O que vamos falar para alguém assim? Qual tipo de encorajamento que possamos oferecer? É difícil. E quem pecou? Os discípulos passaram por aí olhando para ele. Quem pecou? Ele? Os pais que ele nasceu cego. Então, primeiro, duas coisas que eu quero pegar para nossas vidas hoje à noite, olhando esse texto, essa história, essa narrativa, que precisamos olhar pela pessoa. Às vezes, pela pessoa com depressão, precisamos olhar e prestar atenção. Isso ajuda. E hoje em dia temos uma vida de muita corrida, né? Estamos correndo para cá, estamos trabalhando aqui, dedicando muito tempo aqui, que não estamos com muito tempo de ajudar o outro. Não temos tempo de parar, realmente ouvir tudo que essa pessoa está passando. Mas ajuda. Se você dedicar meia hora de conversar com mais alguém, olhar, olho a olho, uma pessoa que está passando por muita dificuldade, vai ajudar numa maneira. Uma maneira de mostrar amor. Eles pararam e olharam que não era normal. Também, quando tiver alguém com uma necessidade especial, a gente gosta de olhar para o outro lado quando alguém tem uma dificuldade. Não queremos prestar atenção. Mas eu quero dizer, como a igreja, vamos tentar olhar as necessidades ao nosso redor. Necessidades especiais, criança, adulto com necessidades. Vamos olhar para eles com compaixão, com olhos de Deus, com olhos de amor. Vamos prestar atenção. Vamos nos importar com as necessidades e problemas ao nosso redor. Não vamos ignorar que eu tenho algo na agenda a cumprir. Jesus parou e, juntos com os discípulos, olhou para a cara, olhou para a situação, e eles fizeram essas perguntas. Quem pecou? Ele ou os pais que ele... Então, tinha na época uma ideia, especialmente com os judeus, que alguém que tem esse problema de deficiência ou necessidade, assim, ou depressão, deve ser a culpa da pessoa. E ele fez alguma coisa errada para receber um julgamento assim. Deve ser. Uma doença, especialmente, talvez fosse a problema dos pais, que eles fizeram alguma coisa errada, que foi julgamento contra eles, que em geral, né, vai ser a herança que vai cuidar dos pais na melhor idade, né? Quando os pais ficam velhos, vai ser os filhos. E esse filho não podia tomar conta dos pais, que ele não podia trabalhar, ele não tinha nada, ele não tinha nem a visão. Então, os discípulos acharam que era um problema, talvez, com os pais. Mas que interessante que Jesus respondeu assim. Ele nem pensou realmente em pecado. Ele não oferece uma resposta que foi a culpa de alguém. Esse é difícil. Vamos ler a resposta. Em verso 3. Jesus disse: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Imagina. Sabemos que todos nós somos pecadores, claro que os pais eram pecadores, mas ele está dizendo, não foi por causa de um pecado específico que eles receberam essa doença.
mas aconteceu para que a obra de Deus ser manifestado na vida dele. Esse amigo meu, São Leopoldo, ele me perguntou, por quê? Por que um Deus bom vai deixar uma doença passar por tanto tempo? Eu não posso confiar nesse Deus. O que vamos responder, igreja, quando alguém nos pergunta o porquê? Porque Deus é bom mesmo? Eu não posso crer em um Deus que permite tantas coisas maus aconteçam nesse mundo. Mas aqui ele está dizendo que essa coisa ruim, que essa vida de 37 anos cego, é para a glória dele. É para esse momento que esse homem passou por tanta dificuldade. Vira um pouco para a direita na sua Bíblia, para Romanos 8. Romanos 8, 28 a 30. 28 é mais conhecido, mas esse texto vai junto. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, e os que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Então, Deus tem um plano para a sua vida, a minha, e tudo que acontece na minha vida, tanto o bem, tanto o mal, é para o meu bem e para a sua glória. Que eu sou, a minha identidade está em Cristo, eu sou cristão. E sabemos que até a palavra, o nome de cristão significa um pequeno Cristo. Eu sou criado na imagem de Cristo. Ainda não cheguei, estou em processo. Mas eu sou salvo, eu sou limpo, porque Ele me escolheu, Ele me pegou da lama, me deu um coração puro e novo, e uma vida nova. Ele fez isso. Como disse aqui, Ele chamou uma pessoa, Ele chamou, justificou essa salvação, e também vai glorificar uma pessoa. E essa pessoa, membro da igreja, pode confiar que tudo que acontece na vida é para nosso bem e para a glória dele. Isso é difícil entender. Talvez eu estou repetindo as mensagens, as histórias, já em poucos meses aqui, mas eu sou do estado de Carolina do Sul. Para aqueles que conhecem nos Estados Unidos, é no sul, um pouco mais para o norte de Flórida. Estávamos nos jornais recentemente, pelos furacões que passam pela casa, mas também em anos recentes foi um problema na minha cidade. Minha cidade é chamada Charleston, a Village de Charles. E recentemente um jovem entrou numa igreja no centro da minha cidade. E ele levou uma arma para o culto de oração na quarta-feira, uma noite, e com os planos de assassinar os membros da igreja, que é uma igreja negra. Foi um ato de racismo. E esse rapaz, ele entrou na igreja, sentou, todo mundo cumprimentou ele, recebeu ele, mas depois de meia hora, ele pegou a arma e matou 9 pessoas. Por quê? Sabemos o porquê do rapaz. Mas por que Deus permite as coisas ruins acontecerem? Para o bem? Eu sou feliz, porque eu não sou Deus. Isso é bom, né? Ele é Deus. Ele é todo-poderoso, sim.
mas Ele tem toda a sabedoria também. Os pensamentos são mais altos do que eu. Os meus pensamentos. Os atos são mais justos e perfeitos. Nos momentos ruins eu vou lembrar de uma verdade, que Ele é Deus e a sua palavra ensina que Ele é bom. E que tudo acontece, de uma maneira ou outra, acontece para o meu bem. Ele está usando essas coisas para fazer alguma coisa em mim, em nós, em você. Vamos entender completamente o que Ele está fazendo? Claro, não. Claro que não. Mas podemos confiar ainda, passando pelas dificuldades, passando pela depressão, passando pelo luto, que Ele é bom e Ele tem um plano para a minha vida. Ele está fazendo algo legal e justo e perfeito. Ele quer usar as coisas ruins para a sua glória. Ele vai restaurar alguma situação em si, no momento certo, como foi com o cego aqui em João 9, voltando. Foi para o momento certo que Ele deixou esse rapaz ficar cego. E no momento certo, quando Jesus está passando, na hora certa, Ele falou, tá, aqui, vou te ajudar. Ele nem pediu. Ele estava bem ao lado na rua, como era sempre, esperando uma moeda, uma oferta. E passou Jesus e os seus discípulos, eles olharam para Ele, e Jesus tinha compaixão, falando, esse acontece não por causa de um pecado, mas esperando esse momento que eu vou mostrar o meu poder na vida dele. E ele cuspe no chão, e ele faz uma lama que eca, bota lama nos olhos, e cara, eu acho que com a ajuda ele tem que seguir, ele não pode ver, ainda está cego, agora com lama nos olhos, ele tem que seguir até esse lago específico chamado enviado. Ele é enviado para lavar, e ele lava, como foi as instruções do Senhor. Ele lava os olhos e abre, e pela primeira vez ele começa a ver, e ver as coisas, as cores, as luzes. Que alegria! Eu acho que ele esqueceu muito da vida antiga, agora que ele pode ver. Vai esquecer completamente? Não. Quando passamos pelas dificuldades, vamos esquecer completamente? Não, vamos aprender dessas situações e crescer. Esse é o alvo. Crescer em Jesus, lembrar que tudo que Ele faz é bom e vamos confiar que Ele pode fazer o que Ele quer. Mas a história continua. Eu só pensei nisso mesmo. Eu amo mais o resto da história. Mas falando com meu amigo lá, passando por tanta dificuldade, pensei, tá, eu vou focar mais hoje na primeira parte. Que todos nós estamos sofrendo de uma maneira ou outra. Mas eu quero dizer tudo isso que é como um encorajamento para aquele que é cristão de verdade. Podemos confiar no Senhor, que se você pode confiar em Jesus pela sua salvação, pode também confiar nele na sua situação. Pode confiar que está lá, ele não desiste. Talvez essa coisa vai continuar por mais um tempo, mas ele continua sendo bom. Podemos confiar nele. E se tiver mais energia, vamos ajudar mais alguém também. Vamos olhar para eles, vamos escutar a situação. Vamos ser a igreja para mais alguém. Vamos ser as mãos e os pés do Senhor. E continuando, pensando em identidade. Quem é Jesus? De verdade. Isso é onde o resto da história vai. Quem é Jesus? E quem é Jesus para você? Que entrou à igreja hoje? Quem é você mesmo?
Cadê a sua identidade? Em que é a sua identidade? Ok, então ele foi curado, agora ele está vendo, todo mundo está em confusão. Esse é o cara mesmo, ele passou tanto tempo lá, cego, medindo, pegando a oferta, tudo isso. Esse é o mesmo cara? Sim, é o mesmo, mas, nossa, Jesus curou ele no sábado. Esse ele quebrou a lei. Esse vai ser um problema, né? Que Jesus não cumpriu a lei de Moisés, curou o rapaz no sábado. E nós temos certeza o que realmente houve na situação. Então, os fariseus, na sinagoga, eles chamam o rapaz que foi curado. Eles chamam ele, eles querem fazer muitas perguntas. O que acontece? Como aconteceu? Quem foi? Imagina, o rapaz estava lá cego, alguém chegou a ele falando uma coisa, cuspiu no chão, botou alguma coisa na cara, e ele foi para lavar, agora está vendo. Nunca na vida dele ele viu Jesus. Até esse momento, quando os fariseus estavam fazendo uma pergunta dele, a interrogação, ele ainda não viu Jesus com os olhos. Ele não sabe quem era que curou ele. Ele só sabe que era cego, agora está vendo. Então, os fariseus estavam fazendo pergunta. Essa é a parte da história em verso 13 e seguinte. Então, ele reconta a história, como aconteceu. Que Jesus, um homem, verso 16, olha, alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu, ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então vamos para lá. Começou que eles estavam fazendo essas perguntas. Eles chamam Jesus um homem, que ele não sabia quem era. Então, como aconteceu? Um homem chegou a mim e me curou. E agora estou vendo. O que você acha que ele é? Quem é ele? Talvez seja um profeta. Então começou assim, que ele estava com dúvida. Foi só um homem, foi um profeta, deve ser que é homem de Deus, que como é que um homem do mal pode me curar, fazer um milagre tão assim? Deve ser que é homem de boa. Mas ainda tem essa divisão. Mas como um homem bom pode quebrar a lei de Moisés ainda curando? Então tem essa discussão. E eles não acreditaram. Talvez ele está falando uma coisa ruim. Ele está criando uma história só para... Sei não, mas ele está criando essa história. Não é verdade. Vamos chamar os pais dele. Vamos perguntar a ele. Esse é seu filho? Vocês mesmo vão confessar que ele nasceu cego? E os pais... Sim, sabemos que esse é o nosso filho, verso 20. Sabemos que esse é o nosso filho, que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Porque eles tinham medo que, confessando Jesus como Cristo, os fariseus iam expulsar eles fora da igreja. Se eles acreditem em Jesus, não podem voltar à sinagoga, nem no templo em Jerusalém. E se não puder voltar para a sinagoga, nem no templo, eles vão ficar longe da presença de Deus. Imagina, se alguém falar, se confessar Jesus, não pode voltar nem para a igreja. Você nunca vai sentir a presença de Deus mais. Claro que eles estão com luta no coração. Quem é esse Jesus?
Sim, esse é nosso filho. Mas se eu me juntar com esse lado de Jesus, se os curados, eu não posso voltar para a igreja. O que vamos fazer? Então eles falaram, meu filho tem idade, ele pode responder para si mesmo. Sim, ele é nosso filho, nasceu cego, agora está vendo, claro. E agora vou ficar aqui assistindo o resto da cena. Vamos ver o que acontece. E ele responde depois para si mesmo. Segunda vez, eles estão perguntando a ele. Diga a verdade, verso 24. Para a glória de Deus, diga a verdade, homem. Sabemos que esse homem é pecador. Ele, o homem, respondeu. Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa que eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então lhe perguntaram, o que fez ele a você? Como abriu seus olhos? E ele respondeu, eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Por quê? Porque querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Ele está com coragem um pouquinho, ele está crescendo no seu entendimento da situação. Primeiro era só um homem me curou. Colocou lama nos olhos, agora estou vendo. Esse é um homem de Deus? Ou o quê? Quebrou a regra? Quebrou a lei? É um homem de Deus ou não? Talvez seja um profeta. Está crescendo no seu entendimento quem é Deus. E agora ele está dizendo, com o entendimento que ele está virando discípulo, ele faz a pergunta aos fariseus. Vocês querem ser os discípulos dele também? Vocês têm muitas perguntas sobre Jesus? Querem ser discípulos dele também? Eles ficam indignados. Quem é esse cego? Nasceu cego. Ele está batendo esse papo comigo? Está brigando comigo assim? Então eles chutaram ele fora da sinagoga. Não pode falar nossa assim. Jamais. Sai daqui. Mas logo depois que ele foi expulso da sinagoga pelos fariseus, Jesus ouviu que isso aconteceu. Em verso 35, Jesus vai até o homem. E Jesus pergunta a ele, você crê no Filho de Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor? Para que eu nele creia. Disse Jesus, você já o tem visto. E aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio. E o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouviram-no dizer isso, e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora quem dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Então Jesus se aproximou ao homem, falou com ele, se apresentou, eu sou o Filho de Homem, eu sou o Messias. E o homem, o cego, finalmente, foi um processo. Já viu? Primeiramente, ele confessa, esse foi o homem que me curou, não sei quem era. Foi um homem só. Talvez seja um profeta, um homem de Deus. Que ele tem poder. Legal. Ele é um senhor mestre que tem discípulos. Ouvi isso, estou aprendendo. E finalmente, vendo o Senhor com os próprios olhos, curados, ele confessa, eu creio em Ti, Senhor. E essa é uma das únicas vezes no Novo Testamento que temos uma pessoa adorando face a face com Jesus. E ele adorou. Finalmente. Não agradeceu. É engraçado. Ele não agradeceu pelos olhos curados.
Ele só adorou porque, Senhor, eu acho que porque ele foi curado do coração, não somente dos cegos. Mas sabemos que Jesus, aqui, o Messias, e também a luz do mundo, a luz para aqueles que não possam ver. Ele abre os olhos, sim, mas abre mais os corações. Que esse é o problema maior no mundo. O coração que precisa de cura. Eu vejo graça e esperança aqui. Já orou por muito tempo por alguém? Talvez por uma cura, mas já orou por muito tempo pela salvação de um membro da nossa família? Colega de trabalho, irmão, primo? Não desiste em oração. Talvez eles estão em processo. Como um missionário, eu aprendi num relatório que a maioria das vezes uma pessoa deve ouvir o Evangelho de Cristo ao menos de 10 vezes antes de receber Cristo. Precisamos continuar falando, abrindo a boca e falando do Evangelho de Cristo para mais alguém. Talvez eles só sabem que esse Jesus, ouvi esse nome, mas não sei quem é. É um homem, né? Não sei muito deles. É nosso trabalho, nosso papel, nossa honra, mesmo de abrir nossas bocas e confessar, não, eu conheço, e não é somente um homem. Não é somente um profeta. É o Filho de Deus, o Salvador. Não desiste de orar por alguém. Não desiste de falar a verdade para eles. Até os muçulmanos, eles acham que Jesus era real. Vivia na terra. Homem bom. Fez muita coisa legal. Era um profeta. Mas não era Deus. Isso significa muito entre sendo perdido e salvo. Se só pensamos que ele era um homem, não é suficiente. Só um profeta, um líder que tinha discípulos, que morreu há 2000 anos atrás. Isso não salva, mas quando confessamos Ele como nosso Deus, nosso Salvador, nosso Senhor, esse é quando cremos no coração que Ele ressuscitou dos mortos, esse é o momento de salvação. E podemos adorar nosso Deus. Então, não desiste de orar por alguém que está passando por muito processo. Isso me dá muito encorajamento, que eu posso, é um processo, vai demorar um tempo. Está tudo bem. No momento certo, na hora certa, Deus vai agir. Podemos confiar nele. Então é importante, quando estamos passando por dificuldade, depressão, doença, dúvidas sobre salvação, vamos nos fazer lembrar da verdade. Deus é real. Eu creio nele, eu amo ele. Ele mandou Jesus. Jesus não era somente um homem, era Deus mesmo. Ele tornou carne e tomou o meu lugar na cruz. Tomou em si mesmo o meu pecado e me salvou. E Ele oferece isso para todos, para aqueles que creem nele. Ele abre os olhos para aqueles que estão cegos e sabem disso. O orgulho dos fariseus, eles ficaram espiritualmente cegos. A minha oração é que vocês estão aqui, sentem que estão em necessidade de Jesus, que achem paz e salvação e esperança e tudo isso que podemos achar em Deus, que vocês acham.
Procure-me e achem nele. Achem salvação. Seja isso o dia da sua salvação. Se ainda não recebeu ele, eu espero que isso é o dia de salvação para você. Vamos continuar orando também pelas pessoas que conhecemos, que ainda não conhecem. Eu estou orando muito por meu amigo que está passando esses 20 anos em depressão. E ele só realmente conhece o profeta Jesus, quer dizer. Um homem que possa curar ele. Mas não vamos aproximar a Jesus só para receber uma coisa, mas queremos receber Deus. Eu quero relacionamento com Ele, não somente as coisas que Ele pode me dar. Não vou para a igreja só para receber como lotaria uma coisa. Esse é mesmo eu indo para o profeta recebendo. Mas Jesus como Deus, Ele oferece muito mais do que somente uma cura. Estou orando por meu amigo. Eu não vou desistir. Ele está em processo. Ainda está vivo, ainda tem chance para todos nós arrepender, começar de novo. Que graça. Vamos orar. Oh Deus, estamos gratos pela graça que mostraste. Eu era teu inimigo. Enquanto eu era teu inimigo, mandaste Jesus a morrer no meu lugar. E me tornar um amigo teu, um filho teu. Obrigado por tua palavra, Senhor, que fala nos nossos corações. Abre os corações de todo mundo aqui de receber uma palavra de ti, Senhor. Abre os olhos dos cegos espirituais, que precisam da tua salvação. Também vamos passar tempo nessa cidade. Queremos levar isso aos teus pés também, Senhor, para teu cuidado dessas coisas, dessas necessidades, pedindo cura, sim, mas sabemos que o maior problema é pecado. Então, oramos pela salvação, oramos pela saúde, oramos pelas dificuldades, dependendo em Ti, esperando a Tua obra em nossas vidas mais e mais. Queremos ver a Tua glória. Queremos ver a Tua face, Senhor. Enquanto estamos aqui, vamos confiar em Ti, e quando estivermos lá contigo, vamos celebrar. Não tem mais lágrima, doença, problema ou pecado. Queremos estar contigo para sempre, Senhor. Jesus. E oramos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém, aleluia. Vamos colocar em pé. Vamos cantar o Senhor, exaltando a Ele, o único merecedor de toda honra, toda glória.